Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, muito boa noite. Boa noite, galera. E aí, vamos pra cima? Estamos aqui hoje, fazemos parte da Mululo Equipe, da empresa Mululo. Eu sou a Isadora. Eu sou o Arthur. Eu sou o Ari. Para quem não conhece a gente, nós fazemos parte, como a Isadora bem disse, da equipe Mululo. E a gente está lançando hoje, em primeira mão para vocês, o nosso podcast, nosso mais novo projeto de papo com a Mululo. Então, vocês vão ter chance e oportunidade, nós teremos de estar com vocês toda semana, juntos, discutindo e falando a respeito de uma série de assuntos voltados para negócios. É isso aí, gente. A gente vai ajudar vocês a repensar o marketing da empresa, a repensar a liderança, a estratégia financeira, a estratégia comercial. Tudo isso atrelado também a uma melhoria também na sua qualidade de vida, na mentalidade, para que a gente possa acelerar, né? Com certeza. E se vocês estiverem se perguntando para quem é esse podcast é para empresários, para empreendedores, para quem está começando um negócio do zero, né? Quem quer aprender mais sobre como criar o seu próprio negócio, como manter o seu próprio negócio, que é muito importante também. Para mais quem? Para líderes. Isso aí, para líderes, gestores. Para colaborador. Isso, para quem né? ainda não tem mesmo um negócio e tem a pretensão de abrir algum Isso aí. dia, né? Tem uma ideia de fazer algo algum dia e fundar alguma coisa. Então, hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos conversar um pouco a respeito de o que deu na telha do nosso pai, para quem não sabe, e a minha irmã, para a gente começar a fazer esse projeto aí e construir, dar a cara a tapa para fazer o nosso podcast. Exatamente. Ok? A gente vai trazer convidados, né? Vários. Muitos empreendedores, muitos negócios, muitas pessoas aí que convivem com a gente, tudo daqui da região, né? Empresários e tudo. Pessoas que vão agregar aqui dentro do nosso papo, dentro daquilo que a gente quer passar para vocês. Sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês gostem. E a partir de agora a gente tem um encontro marcado aí toda semana para conversar bastante sobre esse assunto. Show de bola. E aí? Vamos lá. Primeiro a gente quer explicar para vocês de onde surgiu, né, o que é a Mululo, o que a gente faz, como a gente trabalha, e de onde surgiu essa ideia da gente estar aqui fazendo um podcast para conversar de uma maneira bem clara, de uma maneira bem simples, sobre um assunto que às vezes as pessoas não dominam muito, né, que é negócio no geral. A gente vê muita gente falando sobre isso na internet e tudo, mas a gente quer trazer isso da linguagem mais fácil possível para que todo mundo consiga compreender, porque todo mundo é capaz de fazer aquilo que a gente acredita. E o Ari, que é meu pai, vai contar para vocês aí um pouquinho de como que surgiu o Mululo e o que a gente faz. Isso, vamos do início então, né? Isso aí. Da onde veio a Mululo? Como é que ela começou? Como é que foi isso daí? Então, a gente sempre trabalhou com gestão pública, né? Em várias prefeituras, em várias estratégias de planejamento, de orçamento, A gente de quem trabalhou? A Mululo? O Ari, né? Ah, perfeito. O Ari. Nós não. Vamos chegar na gente. E aí a gente começou, quando eu falo a gente, né, eu estou sempre acostumado a falar em coletivo, né? Então quando eu falar a gente aí nesse período foi o Ari mesmo. Depois eu fui percebendo a necessidade de se trabalhar isso fora da área pública e eu comecei a construir isso em cima da área privada, ok? E eu fui traçando esse tipo de desenvolvimento para que a gente pudesse também sempre preocupado, né? Eu sempre tive preocupação em ter uma renda extra. Então eu tinha uma profissão à época e eu queria fazer uma renda extra. E sempre trabalhei nos dois segmentos, dentro da parte principal da minha renda e fui fazendo uma renda extra. E aí, eu com a mania de empreender, de fazer diferente, eu nasci para isso, eu gosto disso, eu detesto rotina, né? Eu faço rotina porque é necessário, mas eu adoro inovação, eu adoro criar. Tanto é que eu adoro criar principalmente de madrugada. São os melhores horários para eu poder ter meus insights. E é lógico que para você poder criar, você precisa de duas coisas. Você precisa ter experiência no assunto e precisa estar
numa onda mental de baixa frequência e muito foco, para você ter a energia direcionada da maneira certa para isso. E eu fui criando uma série de opções das pessoas se relacionarem comigo dentro de um negócio. Porque eu percebi que na gestão pública, né, você tem as mesmas necessidades que você tem numa empresa privada. No final das contas, você tem que se manter estável. Você tem que mexer com o seu faturamento, você tem que fazer coisas que, se no público não é para dar lucro, mas é para dar sustentabilidade. O que eu chamo de lucro hoje numa empresa privada. E eu comecei a traçar isso, e eu já faço isso há quase 25 anos. E aí veio a pandemia, né? Você fazia isso de forma totalmente presencial, né? Exatamente. Para contextualizar. Isso o quê, né? Onde que a Mulula atua aí, Então, nessas empresas? Explica um pouquinho pro pessoal. A gente criou uma série de conteúdos específicos de vendas, liderança, finanças, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento, tudo isso para que a gente pudesse ajudar empresas na região a se desenvolver, ok? E tudo isso era feito... Eu fazia isso de carro e avião. Viajando, né? Viajava para todo pegar mundo estrada. A gente estava aí já em 3 estados e já estava crescendo. Então, alguns clientes levavam a gente também para outros lugares, né? Para poder, até em outros estados, para poder trabalhar. E a gente foi criando isso de maneira bem estruturada. Então, a gente conseguia trabalhar a empresa de A a Z. A gente cuidava tanto da parte societária... Agora, porque quando a gente fala assim com as pessoas, muitas vezes surge essa dúvida. Mas o que é trabalhar a empresa de A a Z? O que vocês fazem, então, você afinal, faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada? Não é bem assim, né? Então, a gente traça um plano de metas para trabalhar esses indicadores de crescimento da empresa para você escalar. Isso pode ser feito na área societária, isso pode ser feito na área comercial, isso pode ser feito na área de recursos humanos estratégicos, isso pode ser feito na área de liderança, e isso pode ser na área de finanças. Você tem o costume de falar uma coisa interessante para quem não entende muito bem como a gente trabalha, que as pessoas geralmente já sabem o que tem que ser feito, mas não conseguem fazer o como, né? A gente aqui na Mulula, a gente atua entre o que a pessoa já sabe que ela tem que fazer e como ela vai fazer, né? Ela já sabe o resultado que ela quer e ela não sabe como que ela vai fazer aquilo. Então a gente vai entrar e vai traçar metas, né, de A a Z para a gente trabalhar no como a pessoa vai fazer aquilo. Exatamente. As minhas formações permitem que eles trabalhem nesse buraco, né? A gente chama isso de brecha. O cara sabe o que quer fazer, sabe o que deve ser feito, o resultado que ele quer, mas ele não sabe como chegar lá, tá? Então, quando ele passa por isso, a gente acaba ajudando nessa intervenção. A Mululo, ela tem foco em coach executivo e mentoria. Então, é uma coisa complexa, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar para um CEO de uma empresa dar resultado para um núcleo de acionistas, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar para um determinado líder de uma empresa dar resultado para a alta gestão, são os donos, empresários, a gente consegue também trabalhar com essa alta gestão e trabalhar com o negócio inteiro. Então a gente consegue trabalhar tanto com a liderança no alto nível, com a liderança no nível intermediário, como os colaboradores, ok? Para que a gente possa fazer o quê? Tornar o negócio uma empresa lucrativa. Uma coisa também que a gente faz muito é transição de carreira. Como eu fiz uma transição de carreira, né? Eu tenho experiência nisso em 10 anos, e a gente tem ajudado bastante gente a fazer transição de carreira. A gente tem ajudado bancário, médico, advogado a fazerem transição de carreira, ok? Então a gente hoje se especializou exatamente em quê? Em ajudar as pessoas. E durante esse tempo veio uma coisa chamada marketing digital. Né? Que você nem chama de marketing digital, né? Que a gente hoje já sabe que marketing é marketing, né? O canal que você usa é que vai identificar só se ele está feito no online ou no offline.
Ok? Com certeza. Então, não existe marketing digital. Existe marketing. Se você usa estratégias digitais, estratégias offline, problema nenhum. Sem falar que você vai usar muita estratégia offline, você vai para o digital. Então, você não tem novidade, tá? As pessoas lançaram isso dessa maneira para se posicionar no mercado. Marketing é marketing. Beleza? E aí, para Mululo, faltava também isso, né? A gente tinha essa necessidade. Um dos maiores problemas de uma empresa que presta serviço é a descontinuidade de cliente. Sim. Então, a gente tinha um trabalho muito apoiado em indicação. Tá? Meu trabalho não dava conta pelas indicações. Antes da pandemia, antes da gente começar a trabalhar online. Antes de vocês entrarem na empresa. Isso aí, contextualizando, né? Por quê? Porque eu não tinha uma empresa, eu tinha um negócio, né? É a grande diferença, né? Você está sozinho. Hoje eu tenho um negócio, eu tenho vocês, tem mais pessoas que apoiam a gente lá na retaguarda, né? É uma equipe, né? Uma equipe de trabalho, que dão suporte. E a gente fez essa transição, né? E uma equipe alinhada, né? Que é o que a gente vai falar mais pra frente também, até em outros encontros, que a gente é muito mais que um grupo hoje, né? Cada um sabe direitinho as suas funções, trabalha coordenadamente e ordenadamente, sabendo aquilo que tem que ser feito para que a gente caminhe junto em direção a um ponto comum. E não uma bagunça generalizada, né? A gente consegue fazer reunião, alinhar o que precisa ser feito e cada um vai ali e faz a sua parte. Isso é muito importante dentro de uma equipe. Mas, até voltando, porque, falando que vocês estão falando sobre pegar um Sim, gancho, a gente tem alguns estágios evolutivos de uma equipe, né? Com certeza. A gente já não começou assim, né? Foi um processo. Primeiro você tem um grupo, né, de pessoas pensando diferente, empresa familiar, então, isso é foda de ser feito. O pau quebra de vez em quando. Né? Porque isso é uma estratégia que a gente sempre repensa, né? E a gente sabe que no Brasil a grande maioria é um pleonasmo, mas eu vou falar, porque eu adoro falar isso. A grande maioria, né, a maioria absoluta, ou só a maioria, como seria a parte linguística correta de se empregar o português, ela é de empresa familiar, cara. Sim. Isso reflete até nas pessoas que a gente atende, né? Se vocês estiverem vendo a gente aí, a gente sabe que vocês estão com irmãos, a gente sabe que vocês estão com pai, com filho. Exato. E às vezes tem muito mais, cunhado, tia, avó, tudo na mesma Primo, empresa. né? Quando não Todo é mundo. o pai com filho, é o tio, é o neto, é o exatamente. primo. A mãe, né? Então os sócios das próprias empresas são parentes, tem um grau de parentesco ali, isso é muito mais do que comum. E ao mesmo tempo isso é muito mais do que problemático, né? Quando você não com consegue certeza. pensar nessa gestão. Né? Isso aí. Não é à toa que eu sempre falo uma coisa pra vocês, né? O que eu falo pra vocês? Que a gente aqui não é pai e filho, né? Exatamente. Né? No trabalho, a relação é outra. E ter isso separado é muito bom. Ter isso claro dentro da cabeça de cada um que está fazendo parte daquele organismo ali é muito interessante. Porque a gente consegue entender realmente que naquele momento a nossa relação é outra. E eu acho Deixa que... pai e filho para depois, deixa a relação familiar e todo aquele approach comum e às vezes até informal demais para uma relação de trabalho, ele tem que ficar para outro momento. E realmente isso ajuda. Isso ajuda a gente a conseguir discernir as coisas com mais clareza. A gente tem que ser congruente, né? Com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. E você costuma falar, eu digo ele, né? Porque ele tá mais aí nessa parte de negócio há muito mais tempo que a gente. Então ele já fala coisas desde antes da gente tá aqui, né? Porque de fato quem fundou a empresa, quem começou, quem criou, Foi o criador, ele, né, da empresa e tudo exato. mais, é ele desde o início. E a gente veio... E sua mãe, né? Lógico. Com certeza. E ela não tá aqui agora, ó. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Mas a gente veio depois pra agregar, e nós vamos chegar lá no caminho da nossa história aqui, contextualizando com todo mundo, que foi no meio da pandemia. Não ia falar pós, mas não foi pós. Foi durante né? Mas antes disso, você assumia isso, né, sozinho, vamos dizer assim. Isso aí. O que eu ia dizer é que ele sempre disse, né, que você precisa contratar pessoas que você vai conseguir demitir depois. E ele não tem esse problema com a gente. Ele contratou a gente, mas ele vai demitir também a gente se a gente der mole, se precisar, se a gente não tiver alinhado com o propósito da empresa, o que não é o caso aqui, obviamente. Mas ele fala isso, ele ensina isso e ele faz isso também, né? Se você tem uma empresa familiar, cara, a primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas têm que estar lá por mérito. E ser seu filho não é um mérito. Com certeza. Tá? Para o negócio não é um mérito. Então, seu filho pode seguir outras carreiras, pode seguir outra vida. Ok? E a gente tem que respeitar isso. E por que eu não gosto de contratar filho? Porque eu não posso demitir filho da minha vida.
Mas se eu contratar o Arthur e Isadora, eu posso demitir da minha empresa. E, na verdade, eles estão lá porque eles têm competência para estar lá. Né? Já fizeram várias formações, vários treinamentos, acompanharam de perto todo o processo que a gente fez de marketing, que tomou um prejuízo absurdo. A gente fracassou junto, né? e a gente fez sucesso junto, né? Tanto a gente levar pancada, a gente foi entendendo o que fazer para não passar mais por isso, foi melhorando, e hoje a gente consegue ajudar pessoas nessa área também. Isso aí. Né? Já investi muito, já deu muito errado, contratando empresas, agências, né? Não só por problema de quem foi contratado, mas muitas vezes até por nós mesmos. Sim. Porque você tem que ter maturidade quando vai contratar alguma coisa. Com certeza. Né? Então as exigências aumentam, as mudanças aceleram. E é lógico que quando você contrata alguém, você tem mais oportunidade de chegar onde você quer. Né? E como a gente conseguia mensurar indicadores, entender, a gente começou a perceber que a gente precisava mudar alguns aspectos. Porque uma coisa é você trabalhar com a equipe. Outra coisa é você trabalhar com uma equipe. Numa equipe você tem que respeitar ideias, você vai ter confronto, você vai ter, principalmente quando é familiar. E separar essa veia familiar da veia do negócio é complexo. E vocês imaginem Tá? a gente em home office, né? Morando na mesma casa, trabalhando junto, com o escritório dentro de casa, que a gente tem o escritório em casa, né? E é difícil de dividir. Eu acredito que muitas famílias tenham passado por isso. E tem como dar certo. A gente é a prova de que tem como dar certo. A gente, graças a Deus, né? Estamos saindo da pandemia, já voltamos com a vida ao normal e tudo. E a gente continua junto porque foi uma escolha nossa continuar junto, porque deu certo. Com certeza. Isso né? não é uma peculiaridade nossa, isso não aconteceu só com a gente, nós sabemos, mas nós somos prova viva disso. De que dá certo, Nós né? entendemos o lado de todo mundo que passou por isso e que teve que encarar isso dessa forma, porque nós tivemos que fazer dar certo. Todo aquele nosso processo, aliás, todo aquele seu processo de trabalhar, de pegar o carro, de sair de casa cedo, chegar em casa muito tarde, sair no dia seguinte muito cedo, isso acabou. De uma hora para outra, você estava enclausurado dentro de casa com a gente, tendo que fazer acontecer dentro de uma sala sem sair. E agora? O que a gente ia fazer? Né? Porque não podia mais ir para as empresas, não podia mais atender os clientes presencialmente. Os clientes sofreram um impacto terrível que veio com a pandemia, né? Muitos começaram a parar de vender como vendiam, assim como aconteceu com todo mundo, né? Que foi um problema generalizado. Então a gente teve que se reinventar realmente. Quantos por cento Desculpa. Quantos por cento dos seus clientes A gente teve que encerrar praticamente 50% dos contratos, né? Então, porque exatamente. A princípio todo mundo ficou com muito medo, muito receio. E uma coisa legal também, olhando o que vocês estão falando, é que eu já vim me preparando para o online há bastante tempo, né? Eu já estava fazendo muita coisa, estudando muita coisa, vendo muita coisa. Com certeza. Porque já era uma necessidade de mudança. Você já tinha enxergado isso. Que eu já tinha enxergado há 3, 4 anos, 5 anos atrás. Né? A gente já tinha alguns projetos, já estava fazendo página de captura, página de venda, mini curso. Você já tinha curso gravado, já tinha curso gravado. Então, exatamente. Quer dizer, a gente já... O que eu acho legal é que não existe sorte. Para mim não existe sorte, né? Sorte é você estar preparado na hora certa, no momento certo e com a necessidade de... Para fazer a coisa certa. Para fazer a coisa certa com as competências que você exerceu. Exato. Então eu sempre antevi algumas coisas. Eu sou um cara que eu gosto muito de olhar para frente, eu não gosto de olhar só no meu tempo. Eu gosto de olhar a tendência, né? E aquele negócio, pegando esse gancho, justamente isso que você está falando, você vinha sozinho, né? Você vinha segurando tudo aquilo sozinho. Então, você já tinha esses projetos, você já gravava os seus vídeos, já fazia suas coisas, mas eles vinham numa velocidade muito mais lenta, porque a prioridade naquele momento era outra. Por mais que você quisesse, você sozinho não estava conseguindo. Exato, a prioridade naquele momento também era pegar o carro, sair, atender os clientes aonde tinha que estar indo. Depois que isso mudou, começou a sobrar mais tempo para conseguir ir dando prioridade para essas outras coisas. E a gente viu que realmente aquilo ali era o que precisava ser feito com mais prioridade, mais velocidade naquele momento. Aquilo ali que já vinha preparando a cama, vamos dizer assim, estava na hora de executar. Executar realmente, né? Então foi aí que aí que aumentou mais né? ainda. Exatamente. E o que aconteceu? Nos processos de pandemia, né? O Arthur e a Isadora começaram a
acordar de manhã e estar comigo dentro de casa. Coisa que a gente eles nunca viam. viu a vida exatamente. inteira, a gente não passou por isso. Eu acordava né? 4h30 da manhã, chegava 3, 4 dias depois em casa, porque eu ficava hospedado no hotel. Quando era um final de semana, eu levava a Maristela. Né? A gente já ficava no hotel de quinta, domingo voltava, para não ficar sem a qualidade de vida do casal. Eu já conseguia fazer isso. Mas vocês, para me acompanhar, estudando, faculdade, né? E é um trabalho muito... Você não poder fazer estudar nunca, né? Porque não tem horário para chegar isso aí. A gente já teve, tanto eu quanto você, a gente já chegou a ter uma experiência, né, de ir para as empresas com você, de sair e tudo, Sim. pra gente poder estar junto, trabalhar junto, mas não tinha como, né, fazendo faculdade. Não tinha como, você, até porque às você vezes... não tinha faculdade online, era tudo presencial. Exatamente. Hoje seria muito mais fácil. Aí você ia mas para eu outra lá cidade, a gente não conseguia ir junto, Eu lá né? em São Paulo, como é que você fazia a faculdade lá? Exatamente. Eu acho até que o mundo em si não estava preparado ainda para esse modelo. Já existia? Lógico. Já exatamente. acontecia? Lógico. Mas era uma coisa muito Mas era mais com uma frequência lenta, né? muito menor, era uma incidência com uma incidência muito menor do que é hoje, do que a gente Sem dúvida. viu hoje, como se expandiu absurdamente Porque por o mundo necessidade. inteiro precisou se readequar Exato. para conseguir sobreviver. Tem cargos que foram criados, existem cargos que foram criados, tem gente que foi pro home office e nunca mais voltou. E outra coisa também, ninguém aceitava, a maioria dos empresários não aceitava trabalho online. Sim, Né? Isso era sim. uma inovação, né? Todo mundo teve que pivotar, já que você não pode se relacionar agora comigo, você vai atender fornecedor online. Agora eu vou ter que conversar online. E nesse momento, como eu estudo muito, né? Vocês sabem disso, que eu gosto muito Sim. de estudar, eu sempre tenho alguns mentores. Mentor e coach executivo, tem mentor e coach executivo para ele. Com certeza. Né? Qualquer empresa deve ter um bom mentor ou um coach executivo. Qualquer empresário, né, de elite ou que pensa para frente, contrata esse tipo de coisa. E não é à toa que a gente contratou, né, algumas mentorias nesse período de transição, né? Entre sair para trabalhar e ter que ficar preso em casa. Com certeza. Ok? Então, isso também foi fundamental, né? Pra gente aprender, pra gente crescer. E eu sou o cara que eu aprendi uma coisa. Eu já tive parceiros na minha vida que faziam 200 cursos e não tiravam proveito de nada. Na minha universidade, eu já vi alunos que eu dava aula em graduação, eu já vi alunos que passam a vida inteira fazendo pós e nunca botam a mão na massa. Estudando. Estuda. Meu irmão, você vai ser cientista não, então você vai viver de quê? De consultório? Vai viver de clínica? Então, acho melhor você cair dentro. Uma hora você precisa fazer, né? E o que eu aprendi, cara, nesse tempo todo? É que tudo que você vai fazer, você tem que validar. Não adianta você fazer 10 formações, ler 200 livros, tá, aí você vai fazer o que com isso? Vai falar o vento? Você vai fazer o que com isso? Então, qualquer conhecimento tem que virar competência. Como é que você faz isso? Olhando para esse conhecimento, destrinchando ele, começando a montar o que você vai fazer para ganhar em cima dele e aí criar um produto em cima dele, um serviço. Não é à toa que a Mululo cresceu assustadoramente, porque toda vez que eu me deparava com algo novo, eu criava uma ferramenta para implantação, primeiro na Mululo, para depois nos clientes. E quanto mais ela é validada, mais funciona, mais rápido você anda e mais você melhora essa ferramenta. Então eu aprendi o seguinte, cara, se você vai fazer algum curso, alguma formação, não faz 200 ao mesmo tempo, não. Por quê? Faz uma e escala nela. Se dedica Se e fica dedica, bom naquilo, né? Cria projeto, implementa e ganha sua vida com aquilo. Isso vai permitir que você ganhe dinheiro 20 vezes mais rápido para que você possa fazer outras. Eu vejo gente ler 5 livros ao mesmo tempo. Porra, irmão, sem sacanagem. Lê meio, cara, mas lê bem lido, faz um fichamento, cria um slide, engole aquilo, devora aquilo. E aí você aplica aquilo e vê o resultado daquilo. Se não tiver bom, melhora o que você está fazendo, otimiza até aquilo trazer renda para você. Conhecimento hoje é o melhor investimento no Brasil. Nada rende mais do que conhecimento no Brasil. Olhando isso, nas mentorias que a gente contratou na pandemia, o Arthur e a Isadora mergulharam assim de cabeça. E a gente começou a perceber mais ainda o talento deles, né? E eu, como já sou um cara careca de ver isso, e faço isso também,
faço até com uma boa maestria, eu percebi que tinha uma lacuna muito legal para que a Mululo pudesse expandir na pandemia. Então, enquanto muita gente encolheu, a gente cresceu, Com certeza. né? Por quê? Porque eu queria fazer tudo, mas eu não podia fazer tudo, porque eu não tinha braço para isso. Foi quando a Mululo realmente se reintegrou, quando a minha empresa realmente virou empresa, né? Hoje a gente tem mais de 10 colaboradores, Sim. entre nós 3 e mais a retaguarda, e a gente conseguiu reestruturar. Hoje a Mululo consegue trabalhar toda a estratégia de negócio, consegue trabalhar a estratégia de marketing em Instagram, consegue trabalhar a estratégia de marketing para campanha, Virou uma coisa sustentável, né? Autossustentável. Exato. consegue fazer toda a identidade visual, né? Consegue oferecer tráfego Orgânico, orgânico e pago e consegue trazer o lucro para o negócio de maneira estratégica, tanto com ferramentas para vender, estratégia de treinamento, né? Toda essa capacidade que a gente tem de melhorar a gestão, Recrutamento e seleção. recrutamento e seleção, né? Plano de cargo, carreira de salário, manual de cargo. Como eu tenho várias pós em negócio, a gente conseguiu pivotar e o Arthur e a Isadora ficaram especialistas em não sofrer como a gente sofreu contratando empresas que não tiveram efetividade dentro do marketing. Exatamente. E a gente sofreu, hein? Ah, e outra coisa, sofreu muito, trabalhando, né? E a gente tem uma coisa, a gente sabe que tem que pagar o preço. Com Então certeza. eu não acredito nesse negócio, você vai trabalhar 1 hora por dia, vai ganhar dinheiro, vai. Depende da fase que você tiver na sua vida, depende se você tiver herança ou não, né? Depende de onde você vem. E muita gente que fala isso pra você mente, e muita gente que fala isso pra você tá num estágio que hoje o dinheiro trabalha pra ele. Que pode Isso- fazer Então é isso, muito né? mais fácil. Você falar disso é muito legal, porque isso é realidade. As pessoas olham, muitas vezes, não vou nem dizer pra gente, mas olham pra outras pessoas que são bem-sucedidas e pensam que aquilo caiu do céu, né? A gente tem mania de achar que, nossa, olha o que ele fez, se eu tivesse oportunidade, cara, se você não tem oportunidade, você não faz o que aquela pessoa faz. Você não sabe o quanto ela caminhou, o quanto ela batalhou pra chegar até ali, ter o que Só vê ela o tem, o que tombo, ela né? fez. A cachaça que o cara bebe, ninguém vê. É, né? ninguém vê, exatamente. E nesse processo, falo isso por nós agora, o que a gente passou no meio desse processo de aprendizagem minha e da Isadora, né, juntos, pra gente poder mesmo entrar na empresa e começar a assumir os clientes da maneira que a gente tem hoje. E correndo, né? 24 horas, né? Correndo não, voando. A gente teve que estudar muito, a gente teve que ralar muito, a gente perdeu muito final de semana, né? Abriu mão, porque né? exatamente, porque a recompensa, ela vem depois. Ela não é imediata, né? Mas ela vem depois. Quantas noites nós viramos, né? Nós 3. Nossa. E mamãe também. Foi ruim? Claro. Foi ruim. Na hora é ruim. Vamos ser Na verdadeiros? hora- Na hora na é hora sofrimento. é na hora foda, a gente né? passa mal. Na hora a gente o quer estresse dormir. Mas eu vem. acho que quando você tem um propósito, você sabe é onde lógico. você quer chegar, É você lógico. faz. Isso Com foi certeza. sempre uma coisa que a gente teve, né, cara? E era o certeza. norte, né? Exatamente, era isso. Era o foco, era direcionado. A gente tinha que passar por aquilo naquele momento pra atingir o que a gente queria atingir. E quando a gente atinge, é a coisa mais prazerosa que tem. E né? eu acredito muito também que a gente que dá significado às coisas, né? Se a gente tá ali tirando o nosso melhor, já estamos de madrugada ali, já estamos fazendo, já tem que fazer, já quer chegar naquele lugar que só vai chegar se fizer aquilo, faz com boa vontade, faz direito, faz sem sofrimento, né? Porque já tem que fazer de qualquer maneira. Não, é você que fala isso. Já acordou? O- Agora, Você e o pessoal da sua geração que falam isso. O que não tem remédio, Tá remediado está. Não tem Exato. jeito. Tem que fazer, então vamos parar de sofrer e vamos fazer. Tem que né? pagar o preço, né? Não tem outro jeito. Então. E a gente fez isso. Nós fizemos isso e temos orgulho de dizer isso, né, cara? E hoje a gente tá colhendo os frutos. Tá colhendo os frutos de tudo isso. E testamos muito, fizemos muita coisa errada, quebramos a cara. Só dando cabeçada pra chegar onde quer. Entramos por vários caminhos diferentes até dar certo com a gente. Pra gente poder ensinar pros outros como que deu certo com a gente. Né? Exatamente. E voltando a falar sobre aprender e utilizar aquilo, né? Foi um aprendizado intenso, né? Muito intenso. Tudo que a gente pôde fazer de intensidade dentro de marketing online, né? A gente Nossa. teve que criar, desenvolver, investindo pesado para isso, né? Com melhores do país, quer dizer, hoje a gente tem um know-how muito legal
Por quê? Porque a gente aprendeu com os erros. Então, errar é fundamental. No seu negócio, na sua empresa, cara, e na Mululo, a gente aprende muito com os erros. Porque se você está errando, é sinal que você está praticando. Quando o meu cliente não tem dúvida, eu falo que ele está endividado. Porque quem tem dúvida é porque estudou. Tá tentando, né? Exatamente. Tá Quem tem dúvida, cara, ele está estudando, ele está se aprofundando. Sim. Quando você não tem dúvida nenhuma e fala, tá tudo fácil, irmão, cuidado, você não está fazendo porra nenhuma. Isso. Não tá fazendo absolutamente nada do que tem que fazer. Ele não tá fazendo mesmo. Porque quando você tá se aprofundando no assunto, você começa a se questionar. Você começa a linkar com outras áreas do seu conhecimento. E essa dúvida é que mostra que você está realmente aprendendo. Tem um ditado que eu acho que é muito legal. É um ditado chinês, que eu não sei quem foi o chinês que falou isso. Mas no início nada entra, no meio nada fica, no fim nada sai. Não entra porque você repele. Novidade ninguém quer. A gente adora o que é novo, né? Mas ninguém quer mudar para aquilo que é novo. Depois, nada, não entra por isso, porque você repele. Depois, no meio nada fica. Não fica porque quando entra, isso mexe com você. Então não fica parado. Estrago, né? Exatamente. Então ele vai derrubando crenças, vai mudando alguma... E no fim nada sai. Não sabe porque você aprende, você retém. Uhum. Então a mudança, ela passa exatamente por isso. No início nada entra, no meio nada fica, no fim nada sai. Quando você se sentir assim, é porque você está aprendendo. Ok? Então, se você não está aprofundando o seu conhecimento, se você não está mergulhando nessa piscina dos desafios de novas coisas para fazer na sua empresa, no seu negócio, cara, você vai ficar endividado. Isso se reflete até no nosso próprio trabalho hoje. Eu e a Isadora, a gente fala isso para os nossos clientes de mentoria. Eu e a Isadora, a gente presta uma mentoria, né, de Instagram. De desenvolvimento, né? Instagram, Marketing estratégico. E a gente fala isso para os nossos clientes, porque quando a gente está prestando essa mentoria e a gente ensina uma série de coisas, ensina uma série de ferramentas, e a gente sabe direitinho quando os nossos clientes eles estão aplicando e quando eles estão protelando. Porque é bem nítido, é isso que você bem falou. Esse desenvolvimento, ele só acontece se a pessoa realmente estiver fazendo, se a pessoa realmente estiver executando. Ela vai ter dúvida. Isso é fundamental. E é fundamental até para que o nosso trabalho flua. Porque só assim a gente vai conseguir chegar nos pontos que a pessoa precisa e otimizar para que essa dúvida não haja mais dúvida, né? E quando a pessoa não está fazendo, quando a pessoa não executa, quando ela está deixando para lá, não surge dúvida. E depois, quando surge, já tem um problema bem grande instaurado, né? É um acúmulo, né, cara? Exato. É muita a dívida. Dúvida. Tá endividado. Tá endividado. Eu aprendi isso com uma professora com 11 anos de idade. No dia da prova, eu tinha estudado... E olha que é um ótimo aluno, estudava pra cacete. Eu nunca fui aquele CDF que aprende rápido. Mas eu sempre fui aquele cara que come o livro. Então eu cheguei no dia da prova e falei assim, professora, me tira uma dúvida, a prova na mão. Aí você não tem uma dúvida, meu filho, você tem uma dívida. Você teve o bimestre inteiro pra tirar essa dúvida. Eu falei, nossa, que merda. E é isso mesmo. E tem coisa na sua vida que você tem que levar pro resto da vida. Leva pro resto da vida, tá? E, cara, voltando a falar de aproveitar as oportunidades, né? Na verdade, a vida tá cheia de oportunidades. Quando eu percebi o nosso sofrimento, o nosso desempenho para crescer numa área que a gente dominava pouco, eu percebi que ali tinha um ótimo nicho de trabalho. E um adendo, uma área que a gente dominava pouco e que tinha que dar certo. Porque o nosso trabalho, como ele... Não tinha mais tempo para errar, né? Exato. Como a gente parou não, como a gente foi obrigado a parar com o nosso trabalho presencial, né? Você ali, principalmente com o seu trabalho presencial, o que a gente ia fazer agora? Esse trabalho tinha que dar certo. Online. E a gente acabou investindo no pior momento, né? Desculpa. Eu sempre falo isso, cara. Você tem que ter coragem para arriscar. Exato. E a gente tirou uma reserva de capital que poderia ter dado uma segurança muito tranquila pra gente, e a gente... Investiu, pesado. Caiu dentro, na contramão, né? Só que sempre trabalhando muito para que aquilo desse certo. Não tinha chance de dar errado. Exato. Né? Exato. E eu acho que esse é o segredo. Quando você se move, mobiliza uma estrutura inteira para que aquilo ali dê certo e acorde cedo e crie ferramentas e crie novos assuntos e crie novos modelos. Não tem como dar errado. Porque não deu certo porque é trabalho duro. Né? Claro, não. A gente falou. Demorou quase um ano, né? Cabeçada, mas sempre fazendo aquilo ali vai acontecer. E uma coisa legal, cara, que eu acredito, é que o Arthur e a Isadora não se viam assim. Eles se viam para fazer para dentro da empresa. Mas a gente que é líder, né? A gente tem que estar olhando os talentos da sua empresa.
Tem muita gente que pode estar rendendo muito além. Então tem hora que você tem que cortar o cordão umbilical daquela liderança ali e falar mesmo, agora é com vocês. Tá? Você tem que confiar. A gente tava Só sempre clareando, no backstage, só né? clareando isso aí que eu ia falar. Só clareando o que você quis dizer. Eu e a Isadora, a gente trabalhava dentro da empresa, mas a gente trabalhava para a Mululu. empresa. Isso, dentro. A gente não tinha o contato externo com os clientes, né? A gente não fazia esse tipo de mentoria ali com os clientes em si, não estava falando com eles diretamente. A gente fazia toda aquela mobilização de ferramenta de computador, né? Tudo aquilo que a gente tinha que usar. Plataforma. Isso, essa integração de coisas nós fazíamos para a empresa, mas nós não dávamos a nossa cara a tapa. Da maneira que a gente página dá de hoje. venda, página de captura. Até o Isso, próprio exatamente. Instagram, né? Que a gente começou deixamos muito mais ativo do que tava. Começou a dar certo e até virar uma coisa que a gente ia lá, postava, dali a pouco chegava uma mensagem direta Engajamento, pedindo mentoria, né? Chegava um comentário lá perguntando conhecer mais o sobre aquele trabalho mais- assunto, perguntando o que a Mululu fazia. Era uma coisa que a gente até então não acreditava que fosse acontecer nunca com a gente. Até a gente começar a fazer pra acontecer. E o que vocês sentiram quando eu ofereci o trabalho para vocês fazerem dessa maneira? No início, cagaço. A verdade é essa. A gente pensa que a gente não é capaz, E eu né? acho que isso é super normal. Quem nunca passou por faz isso, parte acho do que, sei processo. lá, nunca viveu isso, não teve que viver. Vai dizer que o juiz, quando ele se forma e ele vai pra primeira audiência, ele não sente frio na barriga. Vai dizer que o dentista, quando vai pra primeira cirurgia, não tem um frio na barriga. Isso é normal. Eu espero que tenha sempre, né? Eu acho que sim, isso é até um dever de cuidado, dever objetivo de cuidado dele com ele mesmo, com a pessoa que tá ali na frente dele. Então, assim, isso é normal. Isso é super normal, a gente sentir isso. Isso, muitas das vezes, trava. E eu acho que esse é o ponto, não pode deixar travar. A síndrome do impostor, né? Ela pega firme nesses momentos. Esse é o nosso primeiro podcast, esse é o nosso primeiro episódio de podcast. A gente nunca fez isso, eu nunca sentei numa mesa com ninguém, nem com vocês, assim, pra ficar falando tanto tempo e debatendo tantas coisas que a gente vai trazer aqui. Isso é um desafio pra mim. Isso é um desafio certeza. pra você, pra ela. E a gente tá aqui. A gente tá aqui fazendo e é justamente sobre isso que nós estamos falando agora, sabe? Você me perguntou o que a gente sentiu no início, foi isso, foi medo. Foi cagaço. Falei, será que eu sou capaz? Mas é aquilo. Se a gente for esperar o momento certo pra fazer as coisas, a gente nunca vai fazer. Porque o momento certo, ele nunca chega. Na Porque verdade, a nossa cabeça sabota. eu vou demais. contrapor sua fala. Na verdade, o momento certo é agora, né? Lógico. Não tem momento certo. O momento certo é toda hora que você se dispõe a mudar. Com Quanto certeza. mais a gente Não fala tem que eu vou momento- esperar o momento certo, Tá, não vai chegar, não tem cara. momento Não certo vai pra chegar o momento certo. academia, pra melhorar a sua saúde, pra dar virada no jogo do seu negócio, pra dar virada no jogo do seu relacionamento. O momento é agora. Com certeza. Porque, pô, a gente espera demais, né? O ser humano quer começar tudo nas condições ideais, né? Uhum. Você Mas sempre falou isso pra gente. É porque, então. E vocês custaram a entender isso no A gente início ficava, mesmo. ai, vamos Sim, fazer mais sim. tal coisa, ai, deixa a gente fazer mais isso daqui, ai, mês que vem a gente começa. E não é assim, a gente já estava pronto pra começar, já tinha dado certo. A gente já tinha testado o suficiente, já tinha feito errado, já tinha feito certo várias vezes, já sabíamos o caminho que a gente tinha que traçar, que seguir, a estratégia, a gente já tinha tudo. E havia né? uma pressão natural de que a gente tava trabalhando tanto, fazendo tanto aquilo que a gente tinha que fazer aquilo dar certo. No final não era mais... a gente tinha uma obrigação, vamos dizer assim, moral. A gente tava trabalhando tanto, a gente queria que aquilo ali desse certo. Então sempre há uma pressãozinha, né? Há algo fazendo... Cara, tem que dar certo, tem que fazer, tem que ir pra cima. E que de fato é muito boa. Ela pode ser ruim em determinados momentos, mas para esse tipo de coisa, pra se você se desenvolver, essa pressão é algo muito bom. Porque ela te faz sair do lugar. Você fica com aquele... Você vai dormir pensando naquilo e acorda pensando naquilo. Então você trabalha para aquilo. Você não fica totalmente relaxado. Porque você ficar totalmente relaxado também, às vezes, é bem ruim. É pior do que a pressão. Porque você acaba não fazendo nada. Com Né? certeza. Eu aprendi uma coisa, cara. Se você vai se esforçar, cara, você tem que ter uma causa. Sim. Senão você não aguenta se esforçar por muito tempo. Né? É. Então você tem que ter uma causa, você tem que ter um propósito forte daquilo ali. Senão, cara, isso acaba. Você começa com gás, não é à toa que o cara começa um gás danado num projeto, daqui a pouco ele... o propósito tá baixo. Ok? Uma coisa é você ser otimista, contar com a sorte, ser pessimista, contar com o azar. Outra coisa é ser entusiasmado. O entusiasmado, ele conta com a capacidade de fazer acontecer. E as pessoas erram muito, porque as pessoas, às vezes, elas começam um projeto
10% dá certo, 90% dá errado, ela desiste. Ela não consegue olhar para os 90% e falar assim, o que deu errado aqui, hein? Não, vamos melhorar isso aqui. Bom, agora faz de novo. Opa, agora tem 50% bom, 50% tá dando errado. O que tá dando errado? Vamos só porque tá dando errado, galera. Foco aqui. Se a gente pudesse melhorar isso aqui, melhoraria em quê? 75% bom, 25% errado. É a otimização. Daqui a pouco, você tem um processo completo. Isso é tão verdade, né? Que a gente vê gestores que, cara, tem negócios muito bons, mas às vezes acontecem alguns problemas e a pessoa desanima totalmente. E eu já passei por isso dentro da empresa, a nossa empresa, de trabalhar e não colher o resultado que queria naquele determinado momento. Na hora, né? Certo, né? Exatamente. Porque a gente é natural ser imediatista, né? Querer aquilo pra ontem. E aí você se frustra. Você se frustra de verdade. E se você não tiver cabeça realmente pra olhar pra aquilo que deu errado, aonde? O que eu tenho que lapidar agora pra que aqui dê certo? Você desiste. Você interrompe aquilo ali, não quero mais, fica frustrado, não quero mais fazer. De melhoria contínua. Exato. Eu consigo lembrar claramente dos momentos em que a gente sentou e falou: vamos analisar isso daqui, vamos avaliar o que deu certo, o que deu errado e vamos fazer diferente. Exatamente. Claramente, a gente fez isso, sei lá, semanalmente a gente fazia isso, sabe? Até eu acho dar que certo. esse é o segredo. E mesmo quando dá certo, pode dar mais certo, né? Então Melhoria você tem que fazer contínua. de novo. Esse é o segredo. Sabe o que acontece, cara? É porque a gente se apaixona pelo que a gente faz. E tem que ter Tá? cabeça Então, pra quando aquilo, você né? se apaixona pelo que você faz, você tem um problema. Porque o cara que é apaixonado, né? Tudo é muito tênue. Tudo tem que ser muito rápido e perfeito. O cara que ama, ele se sacrifica. Amar é sacrificar. Paixonite é uma beleza. Ninguém tem defeito. Tá tudo bem. Convive pra ver. Até no relacionamento, Não, com certeza. né? Amoroso é assim. Sim. Enquanto você tá apaixonado, meu irmão, agora amar é ceder, sacrificar, é olhar pro outro, é respeitar o outro, é não querer que ele seja a sua perfeição. Entender, O apaixonado, né, o lado não. do outro. Então, quando você tá num projeto, você tá apaixonado, você não aceita erro. Então, quando Verdade. o erro vem, Você você se desiste frustra. daquilo. Aí vem a frustração. Quando você ama aquilo que você tá fazendo, você começa a entender que aquilo vai chegar num ponto que vai te dar muito mais prazer do que Você uma não paixão. desiste, né? Então você não desiste. Você vai melhorando aquilo, né? Você vai se sacrificando, você vai olhando para aquilo, vendo que aquilo realmente não é perfeito, mas a imperfeição de qualquer coisa que torna ela boa, porque senão você vai ficar estagnado. Então você tem coisa para fazer, tem coisa para mudar e você vai crescendo. Então, a paixonite não permite seu crescimento. Tá? Permite você só olhar para dentro e olhar para o outro como se fosse aquilo que você quer, a fórmula pronta do que você quer. O amor não. O amor permite que você, durante a trajetória, mude. Tá? Então não se apaixone por aquilo que você faz no seu negócio. Ame o que você faz no seu negócio. Porque quando você está apaixonado, você não quer ouvir ninguém. Né? Você tem um egocentrismo implantado na sua testa. Quando você ama aquilo que você faz, você permite que pessoas, por mais que doa, ajudem você a melhorar, a chegar aonde você nem sabe que você pode chegar. Então isso é importante, tá? Eu acho que isso é fundamental. Dentro da Mulula a gente usa muito isso. Sim. Tá? Dói você ouvir que você tá fazendo algo que não tá legal? Dói. Mas você tem que aprender que as pessoas estão falando isso para te ajudar. Nunca é bom, mas é o caminho pra que fique bom. Exatamente. Porque até é o que a gente fala, é o feedback. É colher de cada um que a gente faz, que a gente presta o nosso serviço, que a gente entrega, né? Porque, cara, podia ser um pouquinho melhor ali. Isso aqui você podia fazer um pouquinho melhor dessa forma. Lógico, você tem que analisar, você tem que ver se aquilo é pertinente, tem toda essa análise, sim, mas muitas vezes nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então você tem que dar ouvidos. Nem tão bom que não possa ser piorado. Exato. Por isso Exatamente. Que é o conceito de melhoria contínua. Né? É isso. Eu acho que a gente não pode terminar essa conversa sem antes a gente mostrar para as pessoas, falar um pouco de qual é o nosso propósito. O propósito da Mululo. Que você criou, você junto com a minha mãe, criaram lá atrás, há quantos anos atrás? Cara, de história são 25 anos. Então, com empresas, né, e tudo. E já era esse propósito. E a gente permanece nesse propósito até hoje, claro.
se aperfeiçoando, melhorando e melhorando ele também, entendendo coisas, caminhos diferentes que a gente pode seguir para chegar até ele. Mas qual é esse propósito? Cara, o propósito da Mululo é ajudar e apoiar pessoas, empresas ou negócios a olharem para dentro e encontrar os seus maiores potenciais. E fazer isso ser dinamizado. Utilizar isso. Para que elas possam atingir os resultados que elas esperam e almejam. A gente não transforma e nem Não. ninguém, Não. né? Na verdade, esse Nem negócio... muda sou a vida contra- de ninguém. Eu sou contra um monte de sacanagem que ficam falando por aí, cara. Eu vou transformar você. Cara, ninguém... Você vai sair daqui outra pessoa. Ninguém vai te transformar, meu irmão. Quem vai te transformar é você mesmo, ok? A única coisa que a Mululo consegue fazer é mostrar pra você que tem um monte de chave pra você virar que tá parada aí dentro de você. Com o seu próprio potencial e com as suas próprias habilidades, Quando as né? pessoas se não fosse você, não, se não fosse você. Né? Eu sempre agradeço a confiança que o meu cliente, sendo empresa ou pessoa física ou jurídica, né, ou só um empreendedor, ou só um profissional liberal, deposita. É porque nós trabalhamos com empresas com colaboradores e grandes e... Gigantes até uma até empresa, um- até uma eu empresa, um eu negócio. Eu presa. Isso aí, Tá? isso aí. Que é o cara que está começando o negócio. Então eu sempre tenho isso na minha cabeça. E o sucesso da Mululo está sempre na mão dos clientes. Sem Então a gente tem dúvida. que fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor. Para mim, a gente tem que entregar além da capacidade que as pessoas esperam. Eu não permito nada menos do que isso. Vocês sabem disso. Sim. Né? Dinheiro para Mululo é um meio, Com não certeza, é um fim. não é um fim, né? Não é à toa que a gente bonifica, dá bônus surpresa, faz um monte de coisa para nossos clientes, né? Por quê? Quem é nosso cliente Porque- sabe, né? O nosso over delivery. É muito grande. Porque, na verdade, cara, se você não valoriza seus clientes, a nossa missão é ajudar pessoas. Nossa missão, na verdade, é treinar e desenvolver pessoas, nossa equipe, para ajudar as pessoas que procuram a gente a tomarem as melhores decisões para elas. As pessoas têm mania de querer que o cara faça do jeito dele. Meu irmão, tem que ser bom para o negócio de quem te contrata. Se alguém vai comprar alguma coisa sua, tem que ser bom para quem vai usar, não é para quem vai vender. É um Tá? grande erro. A nossa empresa, Que as pessoas ela cometem, é uma empresa cliente reativo e não produto reativo. Eu detesto Correto. entregar alguma coisa pronta, enfiar de boca abaixo pelo meu cliente e falar assim, o modelo é esse, tá? A gente não. A gente vai conversar muito sobre isso aqui nos próximos A episódios gente ainda, tem né? o foco exatamente nisso, em fazer personalizadamente para cada tipo de empresa, cliente, colaborador, líder, gestor, aquilo que ele está precisando lá no negócio Por dele. isso que a gente dá mentoria. Exatamente, né? não tem fórmula pronta. Tudo leva a empresa a ter lucro. Tudo. Depende de onde você vai começar a mexer primeiro. Sim. Ok? Então, dúvida. a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente personaliza toda a oferta de trabalho. A gente Eu personaliza. não abro mão disso. A E gente de acordo com personaliza- as necessidades, A gente né? personaliza para cada negócio, mas lembrando, negócio é negócio. Então não interessa se é restaurante, se é farmácia, Não. se é Qualquer segmento a gente cai dentro. qualquer segmento Agronegócio, de negócio, exatamente. hospital, Confecção, confecção, Que for, a gente tá- loja de qualquer banco, coisa. Exato. E comércio. lógico, a gente personaliza indústria. para cada um deles, né? Lógico. E na verdade os problemas são os mesmos, né, cara? Só estão nos lugares diferentes. Exato. Uma família grande, uma família pequena, geralmente tem problemas muito semelhantes. As Ou é financeiro, proporções é ou que é são relacionamento. diferentes, né? Né? Por isso que toda a base estrutural de uma empresa é igual. Tanto ela pequena como gigante, né? E outra coisa que é legal, cara. O que vai definir o crescimento e a melhoria do seu negócio é a tua mentalidade. Nenhuma empresa nasceu grande, cara. Não existe empresa grande que não começou pequena. Bota isso na sua cabeça. Ninguém começou com 40 mil funcionários, 8 milhões de clientes. Ninguém começou em 5 partes do mundo, em 5 continentes. Ninguém começa assim. Todo mundo começa pequeno. A diferença é que esse cara que começou pequeno conseguiu escalar. Ok? E se você for ver, eu não conheço empresas grandes que não passaram por processos de coach executivo, mentoria ou consultoria. Eu não conheço. Tá? Nem empresas As grandes, pessoas- nem os melhores atletas. Então, exatamente. Então, se os grandes fazem isso, por que a gente que é pequeno não vai fazer? Sem dúvida. Então, é importante a gente entender isso. Durante alguns momentos da sua vida, você vai andar muito rápido sozinho. Mas você só vai chegar onde que você quer se você estiver acompanhado.
O problema não é andar rápido. É por quanto tempo você aguenta andar rápido sozinho. Né? Ok? Então é a constância, é a consistência, é a ajuda, é o apoio. Né? E o empresário, ele é um cara muito solitário. Se ele não tiver com quem conversar, se ele conversar que está com problema financeiro para a equipe, normalmente os bons abandonam ele, porque com medo de quebrar. Se ele conversar em casa com a esposa, se ela não estiver trabalhando na empresa, ele vai levar um negócio para um nível horrível, que vai ser julgado. Por quê? Porque quem não sabe o contexto vai dar um monte de opinião. Então, você tem que ter um grupo de pessoas que falem a sua língua, que conversem com você, que te apoiem. O empresário, geralmente, ele é muito solitário, né? Exatamente. O líder também. É. Você, enquanto está com todo mundo funcionando, beleza. Você foi promovido, pronto, já vem a solidão. Empresário, não vou falar mais com o lê-se... Arthur, não vou falar mais nada com essa Adora. Por quê? Os caras que mandam em mim agora, meu irmão, Sim, tô sim. fora. Então, gera medo, tá? Então, se você não tiver pessoas que te apoiem e pessoas que você possa realmente conversar no nível de necessidade que você tem, sem se sentir julgado, e se sentir ajudado, apoiado, e pessoas que falem a verdade pra você, muitos líderes não ouvem a verdade. Tá? Quando o cara contrata a mentoria da Mululo, você sabe o que vai acontecer, né? E Ele entra em conflito com ele mesmo o tempo inteiro, exatamente, né? porque Só assim que a gente cresce. A gente confronta, né? O crescimento nosso é em cima de teoria da problematização. Né? Você tem que pegar vários tipos de pedagogia, né? Tem pedagogia cognitiva, pedagogia da problematização, é a pedagogia que eu mais uso, que é partir do problema para as soluções. Né? Então é importante você descobrir que tem um problema. Se você não descobre que tem um problema, você precisa de tratamento? Para quê? Você vai ter solução para quê, né? Para nada. Então é importante você problematizar. Se você descobre a problematização do seu negócio, no instante você cria a meta para resolver aquilo. E outra coisa que eu acho legal é que em todo negócio que a gente procura desenvolver, a gente trabalha 3 coisinhas: meta, plano e execução. Né? Por isso que funciona muito. E voltando a falar da pandemia, cara, uma coisa que melhorou muito na pandemia foram os custos fixos, né? Eu gastava uma fortuna de translado, passagem, sim. carro, manutenção, gasolina. E, por exemplo, Comer até os fora. custos dos contratos eram muito maiores. Por quê? Tinha esse custo de translado, Com certeza. que era bancado. Tinha que colocar hospedagem. junto, né? Hoje ficou muito mais em conta você fazer algo. Fora que antes, se você conseguia atender 4, 3 empresas numa mesma cidade ali num dia, hoje você abre uma sala do Zoom, termina e tá na outra. Exatamente. Né? Em menos de um minuto você já tá falando com a pessoa diferente. A gente está em diferente. 9 estados trabalhando. Exatamente. Agora você imagina se eu tivesse que viajar para tudo quanto é estado. Não ia ter como, Impossível, né? Uma inviável, coisa que né? melhorou muito no negócio hoje é a diminuição do custo. É. A gente sentiu isso na nossa empresa. Muito. A gente sentiu isso muito. E outra coisa, exatamente, eu ficava às vezes 3 horas numa ida para um lugar. Dormia fora. Então, quer dizer, quanto você perde de produtividade nisso aí? Com certeza. Então, enquanto você tá com 3 horas de viagem, você tá atendendo alguém. São 3 horas que você tá numa sessão, né? Com uma outra empresa. Né? Ou 2 empresas de 1h30. Exatamente. Então, nossa, você pode diluir isso, tá? Então, hoje a gente tem conseguido, nesse pós-pandemia aí, né? Com a 4ª vacinação já chegando, 4ª dose. Todo Graças mundo aqui a Deus. com 3 já, né? Sim. A gente tem conseguido transpor muitos obstáculos, cara. Eu tenho achado, assim, muito legal. Tenho percebido que isso é muito bom. Há 3, 4 anos está trabalhando com uma equipe, né? Transcender isso. Cara, não parece não, mas 10 pessoas numa equipe que presta serviço é muita gente. Com certeza. É diferente de você ter uma equipe que vende produto, Sem dúvida. né? A Mululo já tem uma solidez, já tem um bom lucro, um bom faturamento, né? A gente consegue ajudar as pessoas a se desenvolverem. E é o que a gente quer, cara. Agora também, agora que as pessoas já entenderam um pouquinho do que a gente faz, a gente estava até devendo um vídeo no Instagram sobre isso, então a gente vai postar isso para vocês, porque todo mundo pergunta, quer entender mais sobre a Mululo, quer conhecer, mas não consegue entender por onde a gente começa e o que a gente faz, né? Agora que a gente já explicou bastante, que vocês já... Mululo Equipe. Isso Segue aí. lá. Agora que vocês já entenderam um pouco do que a gente faz, que a gente vai contar muito mais para vocês aqui ainda durante os episódios, vamos contar para eles de onde surgiu a nossa ideia de fazer o podcast.
Cara, o podcast surgiu da ideia De papo com a Lulo. ajudar as pessoas, né? Como a gente tem uma missão, né? A nossa missão é apoiada em ajudar pessoas. E pra mim, eu sempre tive uma coisa legal. Eu sempre gostei de trabalho estratégico, liderança. Já fui líder de várias equipes, pequenas, médias e grandes. E eu detesto deixar alguém pra trás. Já é uma ideia sua fazer esse podcast? Já, há muito tempo. Desde o início da pandemia, antes da gente se desenvolver com o Instagram, né? Há muito tempo. Quando Eu vou te falar, até antes da pandemia. Pouquíssimas pessoas faziam um podcast e ele já queria fazer o podcast. Eu e Arthur, a gente foi um pouco... A gente relutou um pouco pra fazer por causa da vergonha, enfim, por não achar que estivesse pronto também pra entrar aqui e falar ao vivo 1 hora, 2 horas com vocês. Mas ele sempre quis fazer, você sempre quis fazer, né? Sempre teve dentro dos seus planos. Agora surgiu a oportunidade da gente estar junto aqui com o Matheus, com o Thiago e com a Thalia, né? Um beijo pra vocês. E aí, cara, tá sendo muito legal, né? A gente tá aqui no nosso episódio 0, né? Não é nem o nosso primeiro episódio, é o nosso piloto mesmo. A gente tá contando um pouco da nossa história pra vocês e tudo, pra vocês poderem conhecer a gente. Mas é uma oportunidade muito boa da gente entrar aqui, conversar com vocês, tirar dúvida. Uma coisa que a gente já percebeu com relação até aos nossos clientes. As pessoas gostam muito de ver nós 3 juntos, né? Atuando juntos. Não é algo que a gente consegue fazer no dia a dia com tanta frequência, né? Entrando ao vivo ali com os clientes, nós 3. Trabalha geralmente, né? Enquanto ele tá com um, nós estamos com outro. Então, é uma oportunidade também das pessoas conhecerem a gente junto, né? E mandarem perguntas e, às vezes, até sobre outros assuntos, sobre coisas que a gente possa entrar aqui para debater e para gerar reflexões, né? Então, a ideia do podcast veio disso. Eu falei pra você falar, mas eu falei tudo, né? É Mululu, né? Mululu. Deixa falar, acabou. É verdade. Mas a estratégia é justamente essa, cara. O que me motivou a fazer isso também é ajudar pessoas. É ajudar pessoas de forma gratuita, tá? A gente que tem uma empresa, a gente tem que prestar um serviço de conscientização, né, da população que utiliza os nossos serviços ou produtos. Enquanto empresa, a gente tem a obrigação com o nosso bairro, com certeza. Nossa sociedade de classe, sem dúvida, com a nossa cidade, né? Com nossa região, né? Então a gente tem essa obrigação. Com certeza. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente acaba contribuindo, mesmo que infimamente, né? Mas uma semente pode ter gerado tudo que está aqui, né? Com certeza. Sim. Então, infimamente, mas quando você está digitando, cara, se perdeu uma letra numa tecla, acabou seu texto, né? Eu acho que se a gente estiver impactando uma pessoa aqui, né? Muito. A gente já está cumprindo com o que a gente veio fazer. Então, o nosso papel é exatamente esse. Eu tenho muita visão de o que fazer com os stakeholders, o que fazer com o que está em volta da gente, né? Uhum. Então, é isso mesmo. É trazer o desenvolvimento para a região, é ajudar pessoas, né? Não parece não, mas quando você tem um norte, quando você tem um direcionamento, você toma decisão muito mais rápido. Sem né? dúvida. E se ganha muito mais dinheiro quando você toma a decisão mais rápido, avaliando melhor seus riscos, do que quando você posterga e perde muito tempo para fazer o que já devia ter feito. Né? Eu não tenho compromisso com erro. Por isso que a gente toma a decisão rápido. Uhum. Tá? A gente isso que a gente não tem esse compromisso em... e se der errado? Se der errado, deu, velho. A gente faz de Pelo novo, menos, né? Até dar faz de certo. novo até dar certo. E se não é isso pra fazer, tá bom, você descarta. Perfeito. Você falou da nossa obrigação e tudo, enquanto empresa, né? De estar sempre por dentro, de ajudar o nosso bairro, enfim, nossa empresa, nossa cidade, tudo. Conta um pouco sobre o projeto que a gente tem de mentoria gratuita, né? Que abre uma vez por mês. Sim. Então, nós, com tudo isso que a gente vem falando aqui até agora, lançamos, e a gente já tá em qual edição? 11ª? A gente vai pra 11ª, eu acho. 11ª? Uhum. Então, a gente já tá na 11ª edição, que a gente lança lá todo início de mês no nosso Instagram. Tá chegando, inclusive. Fiquem de olho aí pro mês que vem. Que mês que nós estamos? Maio. Junho tá aí. E a gente abre lá a nossa mentoria gratuita para que as pessoas, primeiro, isso é muito importante, a gente dá a oportunidade que as pessoas venham até nós e digam, no mínimo, eu quero fazer parte da mentoria gratuita de vocês. Porque isso a gente acha que é bem importante, né? Com certeza. Querer, né? A gente quer ajudar.
mas você tem que querer ser ajudado. Tem que partir de Perfeito, você a perfeito. mudança, né? Exatamente. É como nós falamos hoje, nós não mudamos de ninguém. Mas o mínimo é que as pessoas que queiram realmente progredir ou queiram Tirar a trocar bunda uma... do pudim. Exatamente. Vamos falar sério. Cheguem até a gente pra dizer, cara, eu gostaria de fazer parte. Isso é muito importante, isso é o primeiro passo. É. Que a gente não pode dar por ninguém. As pessoas têm que fazer isso por elas mesmas. E aí, chega até a gente envia um formulário, né? Faz lá todo o preenchimento bonitinho. A nível e... de organização, né? Pra gente já chegar na sessão Exato, entendendo as exato. necessidades e E tudo. nós marcamos 1h30 de reunião, né? De sessão individual com esse empresário, com essa pessoa que está querendo criar um negócio ou que já tem um negócio e está querendo se desenvolver mais ainda, para que a gente ajude, para que a gente realmente resolva ali um problema real que aquela ela vai pessoa trazer tem. pra gente, Tem uma né? ficha também técnica, a gente envia formulário. pra esse cara, um formulário. Não é Exato. um bate-papo pra jogar tempo fora, porque a gente não tem Não, tempo pra perder. Até porque acho que A gente nem faz nós, uma análise. nem as pessoas A que gente chegam vai até a em gente cima têm do tempo que para perder, precisa, né? né? Exatamente. A gente faz uma pré-análise do negócio com um formulário que a gente envia, exclusivo da Mululo, Exato. só para quem é o cara da vaga da mentoria, Isso aí. para que ele possa se expressar ali. A gente já lê isso antes e já entra já com foco em solução o mais rápido possível pra esse Em cara. cima Exato. daquilo que ele respondeu antes, né? Tá? Com certeza. E tem vários já depoimentos, né? temos tem. e a Lá gente no já- perfil, inclusive, se vocês entrarem, tem Sim. muito depoimento lá nos stories. A gente tá Nessas sempre 11 postando. edições nós ajudamos o quê? Mais de 70 pessoas? Não, muito Mais. mais. Mais? Foram basicamente... No início a gente não conseguia preencher... Tem isso também, né? No início a gente não conseguia preencher as 10 vaguinhas. Agora, abril, a gente tem que fechar no dia seguinte. já fecha porque no minuto, né? a gente não consegue atender... Todo mundo. 1 hora e meia, né? De sessão. E Se a gente... E vou te falar, nunca vai 1 hora, né? Não, vai é mais. Sessão de 3 horas. Vai bem mais. Vai de 1h30 até 2 horas, basicamente. E como é de forma gratuita, a gente precisa tirar um tempo na nossa agenda, né? Assim. Que é muito conturbada. São no mínimo 20 horas do ano, né? Exatamente, pra conseguir fazer isso. Então, Exato. é por isso que a gente tem esse limite de 10 vagas, né? Eu acho esse um ponto muito legal, esse que você falou antes, de que no início a gente não conseguia preencher as 10 vagas. Isso é muito legal. É. E as pessoas têm que entender que se a gente tivesse parado na primeira edição que a gente não preencheu as 10 vagas, a gente não tinha chegado a atender essa quantidade de gente e ter que abrir num dia e fechar no outro agora. Até porque já tem gente esperando, né? Já tem Exato. fila, tem pedido. tem fila de espera. já tem pro- fila de Nós espera, né? trabalhamos muito com nossos clientes. Existem coisas que, como esse podcast aqui, que é algo que a gente está começando agora, ninguém está acostumado com isso ainda. É o marco zero, né? Exatamente. É o início. A gente nunca apareceu dessa forma aqui pra ninguém. Então, assim, a expectativa também não é de que tenha uma cacetada de gente vendo a gente de um No dia pro início, outro. né? Porque é normal. Esse Cara, é um movimento na verdade, natural. a Lulu não começou com 2.500 clientes, né? Lógico. Quantas palestras, quantos lugares você já Nossa, foi nossa. que tinha sentado na cadeira pra te Nossa. assistir minha mãe e a pessoa que organizou? Você é pequena, Arthur com 3 amiguinhos, o cara que organizou e mais 2 pessoas. E na minha batalha. mãe junto e... Cara, isso é muito legal. Com certeza, cara. Com Isso certeza. é muito legal. Porque E é ao aquilo- mesmo tempo, hoje a gente conseguir falar isso pra 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Sem Sim, dúvida. cara. E é o que Então, eu quer dizer, falei. isso porque é- as pessoas isso é têm muito mania maneiro. de olhar e falar, nossa, olha lá o que ele faz. Se eu tivesse essa audiência, se tivesse talvez aquilo, eu tava fazendo. Mas quem falou que foi sempre assim? Quem falou esse que cara não aquilo- começou por cima, né, Isso cara? não é assim que funciona. Exatamente. O caminho até chegar ali é Lembra? árduo. 6 pessoas na plateia. Quantas vezes? E todo Quantas preparado, vezes? estudado, online, slide. Você faz igual, você sempre fez igual, se fosse pra 100 pessoas ou pra 2 pessoas. Isso é verdade. Você sempre deu o seu melhor. E o que eu acho né? mais legal, a É gente porque eu não- detesto perder pra mim, cara. Eu posso perder pra algo que tá fora. Você Perder não pra controla, mim- né? De jeito. E quanto menos gente, mais tesão tem. Tá? Porque qualidade não é quantidade, cara. Sim, sim. E o que eu acho mais legal é que essas mudanças, esses novos projetos, esse tipo de coisa, isso tira a gente da zona de conforto. Porque a gente está habituado todo dia a fazer o mesmo negócio. A sentar ali, entrar na reunião ali atrás do O computador, caminho da vaca, né? a fazer aquilo ali, fazer aquilo ali. Quando você se compromete a fazer algo novo e tá toda hora se reinventando, toda hora fazendo algo novo, isso te mexe. Isso faz você tirar a bunda do pudim e procurar alguma coisa, cara. E fazer alguma coisa diferente, fazer aquilo acontecer de uma forma que você se desafia o tempo todo. É melhoria Então, contínua, cara. você só cresce. Com certeza. Se você não tiver esse foco em melhoria contínua, mais com menos, que é melhorar a performance,
você vai estagnar. Sem dúvida. Tá? E até porque tudo que é inovação vira velhice. Né? Você imagina a primeira caneca com alça. Cara, caraca, agora dá pra segurar pela alça, não queima mais a mão. Tá, todo mundo agora vai te imitar, cara. Você precisa fazer outra coisa. Agora tem outra coisa que vocês criaram. Então tem empresas hoje que tem um departamento de criatividade, cara. E quanto mais você cria e inova, menos te copiam. Menos copiável você fica, né? Exatamente. Tem aquilo... Ou mais inspirar as pessoas a fazer o que você faz. Vamos melhorar isso. Como que é aquilo que você fala? Que a empresa leva tantos anos para ser copiada? Como é que é? Então, uma empresa que investe em preço, em 60 dias alguém te copia. É muito fácil copiar o preço do cara. Até porque muita gente vai copiar seu preço fazendo errado, né? Fazendo lambança, porque quer precificar olhando o preço da concorrência. Não entende nada de custo. Mesmo assim, você vai atrair muita gente. O cliente até então ele não sabe disso, né? Então ele pode comprar nos dois lugares. Te imitar em preço é muito fácil. Tá? Mesmo que a concorrência seja completamente louca para fazer isso, mas muita gente faz. A maioria faz. Depois, se você for imitado em preço, são 60 dias. Se você for imitado em propaganda, 1 ano. Tá? Em 1 ano, vão te imitar muito, porque vão mapear você. Você vai estar sempre 1 ano na frente. Se você for o cara que faz o seu próprio produto, em 3 anos você está totalmente replicável. Tá? Não é à toa que tem celulares hoje que tem a cara de um Apple, mas não é um Apple. Tem o perfil de um Apple. Você olha de um... Caraca! A câmera, a não posição, é um Apple. tudo igual, né? Não é isso? Sim. Tem Por quê? Porque copiar a Apple não é fácil. Mas a Apple tem outra diferença, né? Que é o quê? Você leva 7 anos para ser copiado quando você investe em pessoas. A Apple tem a mentoria quando você compra o seu celular. Tem. Você é atendido pelo chat, não por um robô, mas por uma pessoa 3h30 da manhã. Qualquer hora que você precisar deles, né? O cara tá lá na Dinamarca, tá falando com você. Tá falando a sua língua Tá lá pra na você França, falando com entender da você, melhor forma no seu possível. linguajar. Então, ser Apple É difícil, né? tá? Com certeza. Mas ele não investe só em preço, ele não investe só em propaganda, não investe só em construção de manufatura ou produtos. Inovação, né? Ele investe em quê? Pessoas. Gente. Empresas que investem em gente levam 7 anos para ser copiada. Aí, Só que aí, enquanto ele tá ali, ele já tá se... Você copiar alguém em 3 anos, dá para você acelerar. Né? Você vê que na Fórmula 1 eles fazem muito isso. O cara muda uma asa lá, na aerodinâmica, no outra corrida todo mundo igual, velho. Verdade. E, cara, lá, o carro tá mais assentado, a curva tá melhor, o arrasto é muito menor, o atrito do pneu é menor, esse cara vai gastar... Ô, meu irmão, copia logo, a engenharia vai lá, opa! Só que copiar a gente é o bicho. Por isso que tem equipes na Fórmula 1 que tem todas as condições, mas a que ganha que tem uma mentalidade. E a mentalidade é gente, não é carro, é piloto. Não é combustível, é equipe. Então, é esse tesão para fazer, é essa diferenciação, esse é o maior diferencial de uma empresa. do Top Gun que a gente viu. Ah, o 2? Que não dá spoiler, não. Eu sou mas sou eu olhar pra lá. Que a minha geração não sabe nem o que é spoiler, mas É verdade. eu saio contando. Não, mas só ia falar que não é o avião que conta, é o piloto, né? Eles falam isso o filme inteiro. Não é spoiler, gente. Calma. Exatamente. Isso é uma fala especialista que o cara fala lá. Eu acabou de dar um spoiler mesmo. Não contei nada. Vamos para o assunto, né? Falei Antes que a nada, gente não acabe falei com a nada. alegria. Sacanagem. Mentira. Mas é exatamente isso, tá? É o cérebro que conta, é o ser humano que conta. Sabe quando o ser humano vai ser substituído? Quando ele quiser ser. Eu não acredito nisso, tá? Até porque o que a gente consegue armazenar de informação num código genético nosso é extraordinariamente maior do que o que o maior computador da Terra consegue acumular. Tá? Deve estar lá na NASA, possivelmente. Deve estar com o Elon Musk. Né? Me falaram que agora o foguete pode dar ré. Então, ele criou uma... Não dá nem pra falar mais, eu foguete falei, agora não tem ré, né? vai ser, a gente agora tem que rever o que tá né? falando. Então não dá pra falar, foguete não tem ré. Já falaram que agora tem um reto propulsor lá que o foguete anda pra trás, pra frente. Eu falei, eita, que sacanagem. Mas, cara, é exatamente isso. O nosso podcast surgiu por isso, cara. Surgiu pra gente levar boa nova pras pessoas. Isso aí. Né? Porque a gente, quando tá num negócio, cara, e tá cego, a gente acha que não tem saída pra nada. Eu já me vi assim.
né? Eu tenho amigos que se veem assim. E tem pessoas que, que eu virei o jogo e consegui ajudar muitas pessoas a virar o jogo. Isso é real, cara. Agora, isso é em um dia? Isso é em um minuto? Depende do seu problema. Se o seu problema for pontual, pode ser que uma coisa resolva muito bem aquilo. Mas se o seu problema é um problema muito maior, pode ser que você necessite de mais tempo. Tá? Isso é igual o cara fala assim, mas vai namorar 1 mês e vai casar? Não pode dar certo pro resto da vida. Eu conheço casal que namoraram 16 meses, 16 anos. Casou, ficou mês casado e largou. Então... Muito relativo, né? Agora, quanto mais você conhece o outro, mais risco você dissolve nesse processo. Sem tá? dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Então, é por isso que a gente fez a mentoria, Podcast, o podcast. E é por isso que a gente fez a De mentoria. papo como Lulu. Tá? É isso aí. E por hoje... Deixa eu fazer uma piadinha, gente. Tem o de frente com o Gabi, né? A gente tá aqui de frente com o Ari. Que delícia. Oh, que beleza. Mas, Gente, que bonito, que lindo. Dito isso tudo, né? Acho que você já deu pra vocês terem um pouquinho, uma prévia do que vem por aí, do que a gente tem a oferecer pra vocês e o que vocês têm a oferecer pra gente também, que eu acho que isso é uma troca, né? O que a gente tá fazendo aqui vai ser muito uma troca com vocês. No próximo a gente já vai estar lendo comentário, vamos responder vocês, né? Vamos postar lá bastante no Instagram, que a gente tá fazendo isso aqui agora. Então se inscrevam no canal. Já, primeira vez que eu falo isso, tô me achando. Se inscrevam no canal, sigam a gente lá. Curte. Deixa o likezinho lá de vocês. O Mulula Equipe, né? @MululaEquipe no nosso Instagram. Tem muito conteúdo legal lá. A gente costuma dizer que se você entrar lá e for de cabo a rabo, de cima até embaixo, você já consegue deve ter uns desenvolver. 500 vídeos pra desenvolver você já seu consegue negócio. desenvolver muito o seu negócio. Sua né? carreira. Independentemente Com de certeza. ser gratuito, de não ser, mas lá no Instagram você já consegue fazer isso, né? Você já consegue entender Você um já pouco vai do ter que a uma gente boa ajuda, faz. né? Com certeza. Não deixe de seguir a gente, porque lá nós vamos postar A gente posta todo dia, né? Além disso, tem a mentoria gratuita que a gente tá abrindo também novamente pro mês que vem. já vem abrir agora. No próximo Hoje, mês, exatamente, já vai ser pra junho, Início né? de junho. A mentoria gratuita, Isso aí. exatamente. E agora a gente tem esse encontro também semanal, que a gente vai estar junto com vocês aqui pra conversar sobre vários assuntos de negócios e outras coisas que vocês sugerirem aí pra gente também. Isso Show? Vamos pra cima. Esse foi, isso. então, o nosso piloto de Papo como Lulo, nosso episódio 0. Eu sou Isadora, relembrando. Eu sou o Arthur. E eu sou o Mululo. Então, Ari Mululo. Nós somos os Mululinhos e ele é o Mululão, né? Será por quê, né? Vê se vocês estão com cara de Mululinho. Tudo criado. então, pessoal, até a próxima. Grande Valeu. abraço. Valeu. Valeu.